Olá, meu nome é André Pinto, sou poeta e fotógrafo e esse vídeo é uma contrapartida do Prêmio de Literatura de Sorocaba de 2024 que eu ganhei com esse livro. É um livro de poesia chamado Seria Ficção Se Não Fosse Verdade. Foi editado pela Penalux. Hoje eles mudaram o nome, tá? Literalux, mas se você colocar no Google lá você consegue achar. Então, aí a ideia, a proposta desse vídeo, né, dessa contrapartida, é como publicar um livro da organização à publicação. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como que é essa parte da publicação, porque antes desse livro eu fiz dois, um de poesia, esse foi o primeiro, em 2021, Palavra, em que eu mesmo fiz toda a edição do livro, publicação, enfim, todo o processo. Aí, em 2022, aí foi esse outro, um de fotografia também, todo o processo fui eu que fiz, né? Esses dois livros foram totalmente independentes. E aí, esse terceiro foi através da editora. Então, vou contar um pouquinho para vocês como que foi esse processo, para vocês entenderem, para quem nunca publicou, está querendo publicar, quer entender como que funciona, como é que faz, né? Como que o livro se transforma em livro, aquilo que você escreveu. Então, vou dar algumas sugestões de como eu fiz. Então, isso que eu vou falar é a partir da minha experiência. Se quem estiver assistindo aqui depois quiser comentar sobre a sua experiência, alguma coisa que eu deixei de falar, coloca aí nos comentários. Então a ideia é a gente entender, estou com o meu roteiro aqui, a ideia é a gente entender todo o processo de formatação no livro, né? Então eu penso que ele tem três partes, né? Tem o antes, o durante e o depois. O que seria isso, né? O antes seria que você está escrevendo o seu livro, então começa a ter a ideia e tudo mais. O durante é a partir que você escreveu, você vai buscar uma editora, vai buscar alguma forma, seja ela independente ou não, de fazer esse livro, esse escrito que você fez, transformar em livro. E a terceira parte, o depois, é a venda, né? Que é o mais importante também, porque você fez todo esse processo, aí tem a parte da venda. Dentro disso eu dividi em categorias para ficar mais fácil para poder entender, né? Então a primeira parte é a organização do material, depois a formatação, as informações técnicas na Câmara Brasileira do Livro, aí eu vou estar explicando um pouquinho mais como é que funciona isso. A quarta seria a gráfica, a parte da impressão ou uma editora. A quinta que seria a venda. E a sexta parte seria os prós e contras, que seriam quais são os prós e contras de fazer totalmente independente ou através de uma editora. Tá certo? Então vamos seguir. Então a ideia da organização do material. Bom, você escreveu, seja lá o que for, seja um livro de poemas, conto, romance, então cada um, na verdade, vai ter até uma particularidade, né? Os poemas, como eles são mais curtos do que um romance ou do que um conto, por exemplo, né? Não que um poema não possa ser comprido, mas ele é dividido em várias partes, né? Vários temas, várias categorias ali, às vezes, dependendo de como você está escrevendo. Então, a ideia primeira é você selecionar esses textos. Então, se a gente for pensar em poesia, pense no que história que você quer contar. Porque, às vezes, a gente vai escrevendo os poemas soltos e, às vezes, eles não têm uma coesão ali, não fazem parte de um processo que, dentro de um livro, teria um significado. Então, seriam umas coisas meio soltas. Não que não possa ser, mas de repente você pensando nisso até te ajuda na hora da escrita, né? De como você vai pensar. Necessariamente ele não precisa ter um tema, mas se ele caminha por uma sequência, por uma vertente, fica muito mais fácil até para você desenvolver
E depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho. Se você for procurar uma editora, também fica mais fácil, porque você tem uma temática ali que você está desenvolvendo. Se for contos, é a mesma coisa, né? Você vai selecionar esses contos, aí os contos, eles necessariamente não precisam ter uma linha temática, né? Mas eles fazerem sentido, então você vai fazer essa seleção. Porque o interessante é, depois de um tempo que você escreveu, você está relendo isso para ver se realmente eles fazem sentido para você e se isso vai ter sentido na hora que você vai estar publicando, né? Porque às vezes a gente escreve, no momento que a gente escreveu, fez super sentido, depois no tempo você lê e fala, nossa, não tem nada a ver. E às vezes não é tão interessante você estar publicando isso, mas vai de caso a caso. E aí, se é um romance também, você está selecionando, fazendo edição, e a gente vai já entrar mais em detalhes sobre isso. Bom, você selecionou seus textos, agora é a parte da fazer uma revisão prévia, né, disso que eu vinha falando. Então você precisa fazer uma revisão para ver se esses textos vão ter sentido, tanto na questão ortográfica, como de ter um sentido textual também, né? Então, às vezes você vai precisar tirar partes do texto ou vai até acrescentar. Então, é uma coisa bem interessante. E aí, uma sugestão. A gente pode pensar até em, por exemplo, pessoas, leitores beta, né? Amigos, você dá esse livro, esses textos que estão se formando em livro, para a pessoa dar uma lida também para ajudar nesse processo, assim, né? Então, fazer essa revisão é muito importante para ter coesão naquilo que você está fazendo. Então, você pode ter esses amigos que podem ser os seus leitores, assim como você também pode contratar uma pessoa para fazer essa leitura, que seria um leitor crítico. Aí ele vai ajudar você com informações, dizendo, olha, de repente essa parte não está tendo muito sentido, ou você pode acrescentar isso. E aí, na verdade, tem diversos níveis desse leitor crítico que ele pode fazer. Ou ele só pode fazer uma revisão ortográfica, textual, enfim. Aí vai de você procurar esse profissional para te ajudar, e às vezes isso é muito importante se a gente se encontra um pouco perdido. E aí a revisão gráfica mesmo, né? Você tem que corrigir os erros ortográficos, enfim, às vezes pensando na poesia ou num texto literário mais livre, você fazer uma inversão ali dos procedimentos, né, da ortografia, de como que você quer que escreva, às vezes pode fazer sentido, às vezes não. Então, tendo essa outra pessoa que vai estar lendo, vai te ajudar, às vezes, a esclarecer essas dúvidas que você ainda está ainda correndo sobre ela, né? E aí, organizar também. Então, pensa numa organização geral de todos os textos que você precisa fazer, né? Você precisa organizar uma biografia sua, se você já participou de concursos, se você já publicou em algum site, enfim. Se você nunca publicou nada, de repente, contando um pouquinho sobre como que é a sua formação, se esse vai ser seu primeiro livro, enfim, para ter um sentido, para você também se sentir mais à vontade. E às vezes isso é importante na hora de você procurar a ajuda de alguém ou de uma editora para estar transformando isso que você quer em livro, né? E ter uma foto, às vezes, de divulgação. Então, lembrar que essa foto é interessante, às vezes, você pedir para uma pessoa que já fotografa, às vezes é um amigo, contrata um fotógrafo, né, para fazer essa foto, porque é importante também você ter para divulgação e depois na hora que você for publicar, ter uma foto bacana no seu livro. E aí, pensando na foto, né, lembrar sempre de colocar o crédito. Porque às vezes lá você vai ler, crédito de divulgação, então não existe uma pessoa chamada divulgação.
é interessante você pedir para colocar, se for para uma editora. Às vezes eles falam, não precisa, mas você tem que insistir porque foi um trabalho de uma pessoa, então você tem que valorizar esse trabalho também, tá certo? Então você organizou esse material que você escreveu, reuniu, já fez uma pré-seleção daquilo que você queria, tem a intenção de publicar, aí você procura uma pessoa ou várias pessoas para te ajudarem a fazer essa revisão, além de você mesmo fazer essa revisão. E às vezes é interessante, depois que você reuniu todo esse material também, deixar ele guardadinho um tempo, às vezes lá um mês, um tempinho assim, e depois você volta a reler para ver se ele vai estar fazendo sentido ou não. E aí você procurou de repente um leitor crítico, procurou uma pessoa para fazer a revisão ortográfica, e aí o seu material ele começa a ficar pronto para você poder mandar para uma publicação. Bom, aí agora entra a parte da formatação. O que seria isso, né? Agora você tem que pensar como que vai ser a estética do seu livro. Por exemplo, aqui nesse primeiro livro, eu pensei nele, como os meus poemas são curtos, eu pensei que como se ele fosse menor, ó, comparando com o outro tamanho, né? Tem essa diferença de tamanho. Então você pensar em qual tamanho que ele vai ser. Esse outro aqui de fotografia, por exemplo, ele já é quadrado. Então você pensar na estética de qual que vai ser esse seu livro. Se ele vai ser grande, pequeno, quadrado, enfim, tudo depende daquilo que você vai querer publicar. Bom, então um tamanho médio de livro, mais ou menos, seria esse daqui, né? O mais comum, geralmente, ele tem em torno de 15 por 21 centímetros, né? Mas existem outras formas, então tudo também vai depender da editora que você vai procurar, que às vezes ele tem um padrão. Se você for publicar independente, também você tem um pouco mais de liberdade de procurar o tamanho que você quer. Definido isso, agora vamos pensar mais nessa formatação, qual é a fonte que você vai usar, né? Qual é a tipografia ali que você vai estar usando. Então tem vários tipos. O legal é você pesquisar na internet, se você for fazer totalmente independente, você pesquisar qual fonte, qual tipografia é melhor para leitura. Então isso também é uma coisa muito importante, porque às vezes dependendo da forma, da fonte que você escolhe para fazer uma leitura, ela atrapalha um pouco, a não ser que seja em casos assim que você está escrevendo um romance ou até um poema mesmo, né? Você queira brincar um pouquinho com essas tipografias, mas às vezes um livro inteiro ser com uma tipografia que não seja tão agradável, aí pode ser um livro cansativo e enjoar para as pessoas lerem. Então isso é fácil de você pesquisar na internet. Agora, quando é por editora, geralmente ele já tem as tipografias definidas ali, né? Você também pode conversar com eles, falando, gostaria que no meio fosse assim, fosse assado, né? Mas ele já tem uma certa tipografia definida, que já facilita também, ajuda nessa facilidade da leitura. Então, às vezes é um detalhezinho que parece bobo, mas ele é bem importante, né? Se você vai fazer essa formatação, por exemplo, né, essa edição, publicação totalmente independente, como que eu estou fazendo aqui, e é o que geralmente nas editoras usam, tem um programa, o InDesign, é o que eu conheço, não vou saber citar outros, mas eu uso esse InDesign, que ele é meio específico para isso mesmo, para você fazer não só a edição de livros, mas como outras edições. Mas eu acho que ele é melhor porque você consegue fazer totalmente no Word, por exemplo, às vezes vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem as suas características, né? Cada programa tem uma característica, então esse InDesign ele é um pouquinho mais voltado para essa ideia da formatação, vamos dizer assim, um pouco mais profissional, né? E aí também se encontra vídeos na internet falando sobre, e aí vale você estar pesquisando sobre isso.
Outra coisa que você tem que pensar nesse livro é que você pensou já no tamanho dele, qual que vai ser a fonte que você vai usar, né? Qual que vai ser a tipografia, o tamanho e tudo mais. Você tem que pensar algumas outras coisas. Ele vai ter uma página de respiro no meio, ou seja, vai ter uma página que vai ser totalmente em branco, não vai ter nada escrito. Ela pode ser em branco, ela pode ser em preto para dar um diferencial. São coisas importantes para você pensar, né? Vai ter ilustração, essas ilustrações vão ficar como, né? Então é uma coisa importante você estar já preparando todo esse material para essa parte, né? E aí a gente pode pensar que isso também cabe dentro da organização do material, como eu falei no começo. A numeração das páginas, você vai pensar nela. Então, isso que eu estou falando a princípio é de uma forma que você vai fazer o livro totalmente independente. Porém, é assim que é pensado quando você vai fazer para uma editora. Como eu falei, às vezes ele já tem uma linha editorial que ele já está definido em como eles querem que isso aconteça, né? Então, é legal sempre você procurar aquela... Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso também, mas você definiu de repente uma editora que você vai lá, então que você vai fazer, então você vai, procura alguns livros deles para ver como que é a formatação que eles fazem, porque você já vai ter uma ideia mais ilustrativa de como que isso acontece, né? Então, por exemplo, a numeração das páginas vai ser em cima, vai ser embaixo, lá no meio, ou no canto direito ou esquerdo, sei lá, depende de como você queira fazer. Então esse é um aspecto importante para você estar pensando também. Comece a reparar nos livros que você tem na sua casa, onde está a marcação da página, em cima, embaixo, no meio, né? Em qual canto, enfim. Vai ter sumário? Se vai ter sumário, ele vai ser no começo? Ele vai ser no fim? Às vezes tem gente que gosta de colocar no fim esse sumário, né? Então, tudo vai depender. Ou tem gente que às vezes nem coloca sumário. Então, vai do seu gosto, né? Outra coisa, agora vamos pensar. Vai ter orelha no livro? Às vezes, quando você faz por uma editora, a característica dela é sempre ter uma orelha. Nessa orelha, geralmente vai a foto da pessoa, né, do autor, da autora, e vai um texto que às vezes você convida uma pessoa para fazer um tipo de uma sinopse, um resumo, um comentário sobre esse seu livro. Então, vai ter isso? Então, se vai ter, você vai procurar uma pessoa para escrever isso. Então, é legal você estar já pensando nisso, né, ter essa ideia de uma sinopse e tudo mais, como que você vai querer que isso apareça lá. Então, às vezes é um texto de apresentação. Por outro lado, também, às vezes, no próprio livro, já dentro dele, né, não na orelha, pode ter um texto de apresentação no começo. Então, você tem que pensar. E aí tem lá os limites de caracteres. Quando você faz por uma editora, por exemplo, ele já tem um limite de caractere para justamente poder caber ali, ou se você vai fazer de uma forma independente, você já tem um pouco mais de liberdade, não precisa ficar preso já nessa quantidade de caracteres que vai ser. A ficha catalográfica, então são informações que tem no comecinho lá do livro, nas primeiras páginas, já tem uma informação técnica que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, que geralmente é feito principalmente ali na Câmara Brasileira do Livro, ou por um bibliotecário, uma bibliotecária que você pode contratar à parte. Lembrando que isso é uma coisa que somente os bibliotecários podem fazer. E aí dentro da Câmara Brasileira do Livro, né, na CBL, lá tem o pessoal especializado, então é um trabalho que também é remunerado, então você tem que pensar nessa questão também, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aí vamos pensar, então, como que vai ser a capa do livro, né, dentro dessa formatação. A ideia da capa do livro é você transmitir uma mensagem.
né, aquilo que você quer passar, qual que seria, vamos pensar assim, a capa é um chamariz. Então, pense você como consumidor. Quando você vai ver um livro, geralmente o que precisa te atrair num primeiro momento, que você não conhece, é a capa. Aí você fala, de repente, eu vou ver. Ou às vezes até aquela capa que não chama tanto atenção, você dá uma olhadinha nela e o conteúdo também já faz mais sentido, né? E aí você vai entender que uma coisa conversa com a outra. Então, essa capa, você mesmo que vai fazer, você vai chamar uma pessoa para fazer, vai contratar uma pessoa, então é importante. Sempre quando você vai fazer com uma outra pessoa, mesmo que seja amigo, o importante, às vezes, é interessante, é você pagar essa pessoa para fazer, porque é um trabalho que está sendo feito. Então, é uma valorização que você está dando para aquele profissional para fazer. Por mais que ele fale, não, eu tenho um amigo que faz, ele não cobra nada, mas sei lá, é sempre interessante, no meu ponto de vista, você estar contribuindo para o trabalho da pessoa, mesmo que não seja um trabalho que seja a profissão da pessoa, mas você está contribuindo porque também, de certa forma, você está valorizando o seu trabalho, porque depois você vai vender o seu livro e isso vai estar embutido nesse valor também. Tá certo? E aí, quem for fazer essa capa, ou seja, você, outra pessoa, é legal você ter umas 2 versões dela para poder comparar, né? Então, você pensar naquela mensagem que você quer passar com esse livro e dentro disso ter umas 2 versões justamente para você ver qual encaixa melhor dentro da proposta do que a outra, e você não fica com dúvidas, né? Então também pesquisar outros livros, até para você ter referência, para falar, eu gostaria que a minha capa tivesse mais ou menos essa ideia parecida com esse livro, então vamos pensar que também não é para a gente ficar copiando o livro dos outros, mas ter referências. Então procure outros livros de referência, porque daí você também vai ter uma ideia de como você gostaria que fosse a sua, né? Então isso é bastante importante, fazer sempre pesquisa independente de qualquer coisa, tá certo? Vamos agora para a terceira parte, que é as informações técnicas. Então, como eu comentei, a Câmara Brasileira do Livro, a CBL, tudo isso que eu vou falando, assim, também eu vou colocando os links na descrição para vocês poderem acessar, né? Ela é super didática, tem todas as informações que você precisa ali. Então vamos lá. O que você vai encontrar na CBL, no site da CBL lá? É onde você vai encontrar a ficha catalográfica que eu tinha comentado um pouquinho antes ali, né? Que vai ter o nome do autor, vai ter o ISBN, que eu já vou falar também. Então é um registro do seu livro para depois ajudar a você, porque o que transforma, vamos dizer assim, o que transforma um livro, entre aspas, profissional de um livro amador? Porque você pode fazer um livro, formatar ele pode ser costurado, pode ser impresso numa gráfica, enfim, formato de um livro, ele vai ser um livro. Mas se você for pensar que você quer vender esse livro em livrarias, você quer participar de concursos, esse livro vai ter alguns requisitos que ele vai precisar, que é a ficha catalográfica, e aí você pode pesquisar sobre o que é uma ficha catalográfica. Na CBL você vai ter as informações lá também de como que é, tudo isso tem um preço, né? Então você vai pagar para fazer esse serviço, mas você consegue fazer totalmente sozinho, tá? Dentro lá tem as explicações de como é que funciona, existem vídeos explicando também como que funciona, então não é uma coisa tão difícil assim. Dentro dessa ficha catalográfica vai ter o ISBN. O que é isso? É uma espécie de RG, é aquele código que você encontra dentro do livro, ou às vezes também aqui no finalzinho, às vezes no começo, dentro do livro, tem ou aquele código de barras, que você vê tem código de barras e uns números. Esses números aqui é o número do ISBN, esse tipo de RG, né, número de RG,
que tem de cadastro do livro, que aí fica fácil de você achar. Então, se você quer, como eu falei, se quer vender numa livraria, você fez o livro e quer fazer uma parceria com uma livraria, eles precisam desse código para eles poderem cadastrar no sistema e aí poder vender o seu livro. Então ele fica no território brasileiro, por exemplo, esse código ele é nacional, pelo menos. Não lembro se ele é internacional ou não, mas daí depois a gente pode dar uma pesquisada sobre isso. Agora me falha a memória. Mas de qualquer maneira, esse ISBN ele é um código que vai te ajudar junto com a ficha catalográfica, que ele vem ali com o seu nome, a data de publicação do livro, as informações técnicas, o nome do bibliotecário, bibliotecária que fez, né, essa ficha catalográfica. Todas essas informações estão ali, né? Se é um livro de poesia, se é um livro de romance. Então, dentro da CBL, tem toda uma categoria que você vai preenchendo e que vai dando, você que vai passando essas informações para conter dentro dessa ficha catalográfica. Então, se é um livro de poesia, é um livro de romance, é um livro de terror, enfim, todas essas informações você vai passando com palavras-chave e depois vai vir dentro dessa ficha catalográfica. Depois pega um livro ali na sua estante e dá uma olhadinha para você entender melhor, né? Dentro da CBL, o que eu acho importante se você vai fazer sozinho esse livro? Porque esse trabalho, quando você faz através de uma editora, eles vão fazer esse trabalho todo para você. Então, você não vai ter preocupação nenhuma em fazer isso, tá certo? Mas se você vai fazer totalmente independente, o que eu acho importante do meu ponto de vista é ter a ficha catalográfica, como eu falei, ela é necessária, o ISBN, né, que ele é super importante, que é o código do seu livro, e você também vai ter ali o registro de direitos autorais, que também você consegue fazer dentro do ISBN. Eu acho que essas 3 coisas são fundamentais para ter uma segurança para você, né, o registro de direitos autorais, que é você que vai ser autora do livro, ISBN, a ficha catalográfica, e tenha dentro da CBL a opção do código de barras, que também é um serviço que você pode fazer ali. Por outro lado, você também encontra, você já ter no ISBN aqueles números, você consegue, através de outros sites e de forma gratuita, criar um código de barras, que aí depois ele vai vir num formato que você consegue adicionar na hora que você estiver fazendo, se você estiver fazendo totalmente sozinho o seu livro. Então, acho que as 3 coisas fundamentais que você deve fazer, ficha catalográfica e ISBN, né? Esses 2 são fundamentais, e registro de direitos autorais dentro do site da CBL. Dentro ali você pode fazer o código barras, mas também você pode fazer fora. E aí é um dinheiro a menos que você está pagando ali, tá certo? Não vai fazer fora da CBL, você consegue com qualidade também, não é uma coisa que vai comprometer alguma coisa do seu livro. Outras informações que eu acho importante ter dentro do livro também, né, nessas informações técnicas, seria um copyright, né, os direitos, né, com o seu nome ali. Fundamental também aqui os créditos, as pessoas que participaram, né, então quem fez a capa, quem tirou a foto, quem fez a revisão, quem fez a edição. Então tudo isso é importante. Quando você faz por uma editora, automaticamente essas informações já vão estar lá também. Então, se você for fazer independente, é sempre bom lembrar disso, porque você também não faz... se você faz com parceria de pessoas, você tem que colocar... nada mais justo colocar o nome dessas pessoas ali, né? Colocar o ano da publicação do livro, né? Que é importante também. A cidade, são informações técnicas que às vezes parece... às vezes a gente esquece, mas é bom estar anotando isso, né? Se é uma primeira edição, se é uma segunda edição, enfim, né? Se você já fez, você quer refazer de forma independente, então já é uma segunda edição, uma terceira.
Informações técnicas também, que aí já vai começar a entrar numa outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é da gráfica, né? Da impressão. Geralmente a gente coloca também, pode reparar nos livros que você tem aí lá no finalzinho, o tipo de papel que foi usado, né? Se foi usado um offset, foi usado um pólen, enfim, cada papel tem um nome e tem uma gramatura, 70 gramas, 90 gramas, então tudo depende da gramatura ali, dos nomes técnicos. Eu acho importante ter isso também. E quando você faz por uma editora, geralmente já vem isso também, né? E o nome da gráfica. Se você fez por uma gráfica ou se você fez por uma editora em parceria, que você dá todo o material, eles só imprimem, né? Também às vezes tem isso. É legal tá essas informações técnicas todas inseridas ali, né? Porque você tá dando o nome de tudo aquilo que você fez, né? Feito isso, antes de você mandar esse material para a gráfica, para a impressão, você tem que fazer uma revisão geral de tudo. E aí também você pode às vezes pedir ajuda para uma pessoa. Mas anota tudo que você tem que fazer de revisão. Revisão textual, revisão das informações técnicas, tá tudo constando ali, não está faltando o nome de ninguém. Então anota tudo isso para na hora que você fizer essa revisão, tá tudo completo, porque depois que você imprimiu o seu livro, se ficou faltando alguma coisa, ela não vai estar ali. E uma coisa também, coloca se você tem um site, se você tem um e-mail, coloca isso também em informação ali, porque às vezes a pessoa quer entrar em contato, né? Ou se você usa redes sociais, coloca o nome da sua rede social, mas também procura não poluir de tanta informação. Coloca aquela informação que você mais usa, que você acha que é mais importante, né? De repente, umas duas, sei lá, a sua rede social e o seu site, se você tiver um blog, né? Mas não fica colocando um monte, porque se as pessoas quiserem te achar, eles vão achar por um meio e naquele meio elas conseguem achar você em outros lugares também, tá certo? Entrando, então, depois que você fez toda essa revisão, vai chegar o momento agora de você mandar para a gráfica. Aí, se você está fazendo de forma independente, por exemplo, eu fiz esses 2 primeiros livros que eu falei para vocês numa gráfica chamada Letras e Versos, que também é uma editora, mas eles têm um trabalho, o site deles, e eu vou colocar o link aqui na descrição, de autopublicação. Tem essa, Letras e Versos, e tem uma outra chamada Media Store, que também vou colocar o link ali. O layout da página deles é igual, que você vai colocando o seu nome, você escolhe a capa que você quer, né? O tamanho da capa que você quer, então ele já tem algumas pré-definições ali, né? O tipo de papel que você vai escolher, como eu falei, né? Que é o miolo, que a gente chama, dentro, né? Se é um offset, se é um pólen, se é um couché, então tudo vai depender disso. Ali também vai ter a gramatura, se é 70 gramas, 90 gramas, ou se tem outras opções, né? Todas essas informações, eles têm já pré-definido, e isso é legal, porque você também ele vai ajudar no final de todas essas informações, vai ter o valor de quanto vai custar esse livro. Então, ou seja, você escolheu ali o tipo de papel que você vai querer, né? O tamanho da capa que você vai querer, porque isso aí também vai influir. Se vai ter páginas em preto e branco ou colorida, vai ser só preto e branco, ou vai ter colorida também, isso também vai influenciar no valor depois ali, né? A gramatura, enfim. O tipo de encadernação que ele vai ter, vai ser dorso colado, que chama, né? Tá ali, que é esse tipo aqui, né? Se vai ser capa dura, se vai ser um outro tipo de capa, então eles têm algumas opções lá, até grampeado eles têm também. Então você consegue ver as opções que tem e sim qual melhor encaixa para o seu tipo de livro. Também tem a gramatura da capa, às vezes 250 gramas, 300 gramas, então ali tem todas essas informações.
Tendo isso, no final, ele vai dar para você o valor de quanto vai custar. E você vai escolher também quantas páginas vai ter esse livro, né? Então, já tendo todas aquelas informações anteriores que você já definiu do seu livro, já sabe como que vai ser, seja ele de conto, poesia, romance, enfim, qual for a categoria, você já sabe quantas páginas em média vai ter. Então você vai lembrando que você vai ter que colocar aquelas informações também de ficha catalográfica, então isso vai contar uma página, você vai ter sumário, esse sumário está pegando quantas páginas, vai ter uma apresentação do seu texto, quantas páginas vai ter. Então, você tendo tudo isso, você já consegue definir quantidade de páginas, você vai colocar lá dentro desse site e vai colocar quantidade de impressão. Então, se não me engano, o mínimo de impressão que eles conseguem fazer é no mínimo 10. Então, você consegue fazer até no mínimo 10 impressões, não lembro, aí depois é só entrando no site lá mesmo para conferir, até números bem maiores. Então, geralmente, em média, você que vai fazer o seu primeiro livro, e é o que também a maioria das editoras, e estou pensando em editoras, quando estou pensando editoras que se dizem independente, porque dessa forma, porque a gente tem as editoras maiores, né, que lançam, fazem grandes lançamentos e tudo mais, né? E tem as editoras que se denominam independentes, que são menores. Então, geralmente, a primeira edição que eles vão imprimir é de 50 livros. Então, eu acho um número legal até para você começar também, e que você consegue fazer por essas editoras aqui que eu citei, tá certo? Aí você já tem você vai ter no final disso tudo o valor de quanto vai custar um livro. Então você já tem uma noção de quando até você for fazer para uma editora, qual é a média. Ali você fazendo independente, ele vai ser mais barato do que uma editora, porque dentro desse valor, a editora já vai estar contando o revisor, o capista, né, e outros... o ISBN, a ficha catalográfica, tudo já vai estar incluso ali. Algumas dessas gráficas aqui também oferecem esse serviço. Então vai de você definir qual que você vai achar que é melhor para você, né? Mas tudo você encontra explicado no site, você encontra em vídeo. Então o legal é você pesquisar sempre antes de você querer publicar, né? Porque aí você vai mais seguro do que você quer fazer, né? De como que a princípio vai chegar ao seu resultado final, né? Algumas dessas editoras, dessas gráficas também mandam para você tá dentro ali do pacote, uma pré-impressão, uma impressão teste do seu livro. Então, às vezes é em formato PDF, para você ver se está tudo de acordo, está formatado, tudo certinho, ou às vezes eles mandam um livro pré-impresso já, né, como modelo para você dar aquela revisada geral antes deles fazerem todas as outras cópias. Em alguns sites esse valor já está incluso, né, nisso daí, ou seja, eles nem cobram nada, ou às vezes eles cobram a parte, então tudo vai depender daquilo que você quiser ter disponível, né. Publicar um livro, no final das contas, não é tão barato, mas é sempre possível, né? Então, pensando que você vai ter que desembolsar um dinheiro. E quando você faz também por editora, não vai sair de graça, a não ser que seja por um edital e eles falam, olha, a gente vai publicar o seu livro totalmente de graça. Mas daqui a pouco eu já vou falar também um pouquinho sobre isso daí, tá? Então, acho que sobre a gráfica, a impressão, a editora, né, que você consegue fazer esse serviço, tem essas informações aqui que você precisa saber e até para quem vai fazer diretamente com uma editora, já vai entender que tem todo esse processo, né? E nas editoras, quando você faz pela editora, ele já tem um modelo de papel, já tem a gramatura, já tem se é offset, se é pólen, por exemplo, né? Qual é a gramatura da capa, qual é a gramatura do miolo, enfim. Então, vai de você também sempre estar pesquisando nos livros
como isso é feito, né? Para ter como referência. Feito isso, você mandou, você imprimiu, agora o livro chegou para você. Chegou a grande hora, que é a venda, que é uma parte que é a não menos importante, né? Porque depois de todo esse trabalho que você teve, tem a parte da venda. E aí você deve pensar, você vai fazer um lançamento? Vai ser aonde? Se vai ter um lançamento, vai ser aonde? Numa livraria, num bar, numa feira. Então, onde que você vai fazer esse lançamento, né? Então, é uma coisa interessante de você pensar. Ou, às vezes, você nem quer fazer lançamento, quer vender pela internet. Então, também pode ser uma opção, né? Você, pelas redes sociais, de repente, ou pelo site, você disponibilizar ali. Então, é isso. E aí, aonde também, né? Além do lançamento, depois que você fez esse lançamento, aonde vai ser que a gente vai encontrar o seu livro? É no seu site, é na sua rede social, vai ser numa livraria, vai ser na feira. Lembrando, quando você você publicou seu livro, você quer fazer uma parceria ali, quer vender ele numa livraria, geralmente eles cobram uma porcentagem da venda desse livro. Então, vai depender de cada livraria qual é o valor sobre a capa. Às vezes pode ser 25%, pode ser 50%. Não vou saber precisar muito bem, porque sempre vai variar de livraria por livraria. Então, é legal você pensar que tem esse custo também, né? Você pagou X por aquele livro, se você vai vender para uma livraria, através de uma livraria, alguns exemplares, eles vão cobrar uma porcentagem também. Vai ser em site, você quer disponibilizar em site, também sites vão ter uma porcentagem, então basta você pesquisar. Se vai ser em feira, geralmente em feira ou não tem taxa nenhuma, ou vai ter aquela taxa, uma taxa básica para você estar expondo os seus livros, mas o valor integral da venda vai vir para você, né? Mas aí a gente também vai falar dessa questão de valor de livro daqui a pouquinho. Então acho que essa questão da venda é importante você pensar, né? Vai ter lançamento? Beleza, aonde que vai ser? E aí depois, aonde que você vai vender esse livro? Porque o livro ele não se vende sozinho. Seja para uma editora ou não, né? Sempre ele tem que se vender de alguma maneira, né? Você fez e agora tem que ser vendido. Que aí agora a gente cai naquela questão, né, que eu ia comentar. Vamos pensar quais são os prós e os contras de você fazer por uma editora, isso no meu ponto de vista, ou fazer totalmente sozinho. Por uma editora, quando você vai fazer para uma editora, você tem que pensar uma coisa super importante que às vezes as pessoas esquecem. Por exemplo, se eu faço um livro, escrevo poesia, não faz sentido nenhum eu procurar uma editora que o nicho deles é terror, por exemplo. Então, quando você vai procurar uma editora para fazer a publicação do seu livro, você tem que ver se essa editora publica o gênero que você está escrevendo. Isso é super importante e é um erro muito comum das pessoas, porque eles vão procurando, vou mandar para essa, vou mandar para outra. Então, veja se o perfil da sua editora tem a ver com o perfil do seu livro. Se você escreve conto, então vai procurar uma editora que escreve conto. Achei essa, mas essa, vou dar o exemplo do terror. Mas essa só publica terror e o meu gênero é, sei lá, os meus contos são de romance. É um exemplo, tá? Aleatório aqui. Então, geralmente, essa que publica os contos de terror não vai publicar os contos de romance, porque é um gênero totalmente diferente. Então, procure aquela editora que tenha a ver com o gênero que você escreve, porque senão eles vão recusar com certeza, né? Pensando também, às vezes a gente se decepciona quando manda o livro lá, você escreveu o livro, teve um mau trabalho, aí você vai e manda para uma editora. Você conseguiu achar aquela editora que tem a ver com o seu gênero e parece que eles nunca respondem. Há algumas situações, né? Às vezes as editoras elas recebem muitos
manuscritos ali para eles avaliarem. Então, às vezes, eles não têm um tempo hábil de estar respondendo. Algumas respondem, mesmo sendo a longo prazo. Às vezes, chega lá depois o e-mail de resposta que eles receberam, ou falando que gostaram, não gostaram, ou que nesse momento não dá. E muitas delas também nem respondem. E aí entra uma outra coisa também. Quando você vai mandar o seu livro para uma editora, dentro do perfil de que você está escrevendo, você deve mandar algumas informações também. Um release, um resumo do seu livro, né? Explicando sobre o que é, seja ele de poesia, de contos ou um romance, enfim, uma explicação prévia, resumindo sobre o que você está falando, qual que é o assunto, qual que é a temática, porque isso facilita muito até para eles conseguirem fazer essa pré-leitura. Mandar a sua mini biografia também, então isso é importante para eles conhecerem um pouquinho do seu perfil. Então essas informações são aquelas que eu passei lá atrás, né? Você ter essas informações e também você comentando para eles que ali você encontrou essa editora, que é dentro de um perfil que você gostou, que é algo que você gostaria de publicar, que às vezes tem muita gente que manda falando, esse meu livro aqui vai ser um best-seller e vai ser uma chance para vocês. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que a gente encontra na internet, cursos, muito falando assim, transforme seu livro num best-seller, você vai ser muito famoso. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque fórmula a gente encontra de tudo. Então tem a receitinha do bolo ali. Então 10 pessoas podem fazer a mesma receita, um bolo pode estragar, um bolo pode ser mais ou menos gostoso e um bolo pode ser ótimo. Então, na verdade, existem várias receitas e não significa que o seu livro vai ser um best-seller, porque isso depende de diversos fatores, né? Então, a gente tem que também tomar um pouco cuidado quando a gente vê essas informações de cursos e tudo mais, falando transforma o seu livro em best-seller, porque às vezes a realidade não é essa e você pode se decepcionar, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma quanto a isso. Então, você encontrou essa editora que tem esse perfil, manda essas informações, porque também isso vai ajudar nessa comunicação, esse primeiro diálogo. Pensa você encontrando uma pessoa pela primeira vez, você vai se apresentar, você vai falar quem é você, né? Você vai dar uma noção básica daquilo que você é, para depois ela poder realmente ali ler, por exemplo, aquilo que você enviou, tá certo? Quando você faz para uma editora, ela tem uma linha editorial, então, ou seja, ela tem, às vezes o seu livro está ali, está bem escrito, está tudo certinho, e ela faz algumas sugestões. Então, vai de você concordar, discordar, então aí é muita conversa com a editora, com os editores, né? Vão fazer isso. Eles vão passar algumas orientações editoriais. Então, você também tem que estar aberto e também, assim, não é que você precisa concordar com tudo, mas entender que você está mandando ali, eles têm uma linha e às vezes para aquela linha que eles seguem, eles precisam manter ainda aquele padrão. Então, às vezes vão sugerir de tirar uma parte do texto, colocar outra, então vai mais dessa conversa de você com eles para poder estar entendendo e formatando esse livro, tá certo? Quando você faz para uma editora, como falei agora em questão de valor, você vai pagar para fazer esse livro. Não é que o livro vai ser de graça e você vai ganhar uma porcentagem sobre isso. Tudo vai depender. Às vezes você pode encontrar com uma editora que ganhou um edital e aí sim eles conseguem fazer, às vezes, o livro totalmente gratuito para você. E você, quando eles venderem, eles vão receber uma porcentagem e você vai receber outra. Essa é uma possibilidade. A outra, que é a mais comum, você vai pagar para eles fazerem o seu livro. Você vai pagar X lá, sei lá. Vamos supor que 50 cópias, é um exemplo, 50 cópias do livro deu R$1.000.
Então você vai pagar R$1.000 para eles fazerem todo esse trabalho, toda essa editoração, enfim, para o seu livro ficar pronto. Porque a gente está acostumado muito a ver o resultado final, que é o livro pronto, né? O livro está pronto, beleza, só que aí a gente não sabe todo o processo que foi. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para vocês entenderem que antes do livro ficar totalmente pronto, ele passou por uma série de fatores para ele chegar no que ele está. Então, vamos supor que você pagou R$1.000 e aí o preço da venda do livro vai ser, sei lá, R$50. Estou arredondando os valores aqui, mas só como um exemplo, né? Seja lá, R$40 um livro, você vai receber pela venda do livro 10%. Então, tudo também vai depender de cada editora. Tem editora que é 10% sobre o valor da capa do livro. Então, você pagou para ele, o que você vai receber de volta é 10% da capa do seu livro. Ou seja, você está vendendo a R$40, 10% de R$40 é o que você vai ganhar, tá certo? Ou, às vezes, tem uma editora que é 15%, mas a média, em geral, é 10%. Então, só para você ter ciência disso, porque às vezes a pessoa acha que você está com um livro, ou às vezes a gente acha do outro, né? Quando a gente não conhece, nossa, ele está ganhando maior grana. E na verdade não é bem isso, né? Vai ganhar maior grana aquelas pessoas que vão vender muitos livros, né? Então a gente também tem que ter um pouquinho dessa consciência que se a gente está sendo pela primeira vez uma editora que é uma editora pequena, não significa que você já vai começar vendendo muito. E também não significa que você está numa editora grande que você vai vender muito. Então, tudo é relativo. Não, como falei, não existe uma fórmula. Existem várias receitas, mas não significa que ela totalmente vai dar certo para você, né? Mas o legal é você estar fazendo, estar insistindo e estar vendendo, porque o que é você ser reconhecido? De repente você foi numa feira de livros e você conseguiu vender todos os seus livros. Isso já é, vamos dizer assim, um grande avanço, um sucesso, porque você conseguiu vender. Às vezes você está para uma editora e você não consegue vender nenhum, porque você está só esperando, achando que a editora vai fazer tudo por você e não é bem isso, né? Eles fizeram uma parte, a outra parte é com você, a parte da venda, né? Então essa é uma parte muito importante que a gente às vezes não tem muita noção disso e é importante a gente saber. Bom, então tem essas vantagens e desvantagens, né? Para uma editora, ela consegue fazer todo o processo para você, você pagou por isso, só que na hora de receber, você só vai receber 10% sobre a capa do livro. Fazendo sozinho, então isso é a minha visão, tá certo? Fazendo sozinho, você vai ter todo o controle sobre o seu livro, do começo ao fim, porque você também vai se desdobrar, você vai ser o editor, vai ser o revisor, diagramador e tudo mais, né? Por mais que você esteja contratando outras pessoas para fazer a capa, fazer a diagramação, fazer revisão, tem a sua supervisão sobre isso daí. Então você tem a opção de você fazer tudo isso sozinho, fazer capa, diagramação, revisão, mas eu recomendo sempre ter uma revisão de uma outra pessoa, né, para ver se não tem erro gramático, trocou uma letra, enfim, importante isso. Então você vai ter um pouco mais de trabalho, mas você vai ter o controle de tudo aquilo que você está fazendo. Na hora de vender, aí a diferença que eu vejo em comparação com uma editora. Na hora de vender, o valor que você vai ter de retorno desse livro vai ser uma média de 90%. Por quê? Porque você que está fazendo tudo. Você que fez todo o processo do livro. Então, na hora de você que pagou para desenvolver ele, na hora da venda, o retorno que você vai ter do livro vai girar em torno de 90%. Eu faço estimativa de 90%
porque tem alguns custos que não, né, não vão estar voltando para você, porque isso é normal, né, que já está, por mais que você coloca esses valores na venda, você tem que pensar que também qual que é a sua intenção. Você quer vender o livro? Porque às vezes o preço de venda de um livro por uma editora sai muito mais caro. Então vamos supor, vou fazer uma média aqui também. Às vezes numa editora o seu livro vai sair em torno de... é uma estimativa, tá bom? Baseado nas referências que eu tenho, nas coisas que eu já fiz. Então, por exemplo, o seu livro através de uma editora ele pode sair a R$45. Você fazendo todo o processo, você consegue baratear um pouquinho mais esse valor. Então, por exemplo, você consegue fazer um livro com a venda dele sendo R$35, uma média, tá? Não é um valor fixo, tá bom? E dentro desses R$35, o valor de lucro seu vai ser em torno de 90%, às vezes 80%. Diferente de quando você faz pela editora, que você só vai ganhar 10%. Então é uma coisa a se pesar, a se colocar na balança, o que é importante, o que você consegue fazer, o que não. E aí também vai disso, às vezes você não tem habilidade com software de edição, você não tem habilidade em algumas coisas, vai vendo o valor com outras pessoas, às vezes isso faz com que o seu livro fique um pouco mais barato do que você mandasse diretamente para uma editora. Então, essas sugestões eu estou falando baseado nas minhas experiências. Então, não significa que eu estou certo ou que eu estou errado, mas são experiências e que aí você deve testar, fazer. Como eu gosto de fazer todo o processo sozinho, foi interessante fazer para uma editora, eu acho mais legal fazer o processo independente. Não significa que eu não vá fazer outros livros por outras editoras, mas são experiências que a gente deve ter e aí a gente vê qual que é melhor, que encaixa melhor para aquilo que a gente quer. Dentro de tudo isso que eu falei para vocês, desses sites, eu vou colocar os links aqui na descrição para vocês poderem acessar, né? De gráficas da CBL e tudo mais. Vou deixar o link também aqui do meu livro para vocês, quem quiser se interessar, poder comprar direto da editora. Se você quiser, deixa uma mensagem, também pode comprar diretamente comigo, assim como também esse livro aqui, o Palavra, esse é só direto comigo. Por exemplo, eu não tenho um site para vender, eu optei por não ter vender por um site, por algum lugar. Então, quem quiser é somente comigo, assim como também o Invisível Visível, que é um de fotografia, também você consegue comprar direto comigo. Então, se tem alguma informação daquilo que eu falei e que vocês tiveram uma outra experiência, coloca nos comentários. Se teve alguma dúvida daquilo que eu falei e você não conseguiu entender, coloca também no comentário, porque a gente pode ajudar. Às vezes a sua dúvida é uma dúvida de uma outra pessoa. Então é legal a gente estar compartilhando com esse conhecimento que a gente tem, né? Porque às vezes pode ajudar uma outra pessoa de dúvidas que a gente tem, porque às vezes a gente vai lendo, pegando informações que não são tão precisas, e a gente também não sabe tudo, a gente sempre está aprendendo, mas é sempre importante ter essas trocas, porque só vai enriquecer o nosso conhecimento e compartilhar com outras pessoas, tá certo? Obrigado então, e a gente se vê por aí.